dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 327 do projeto Bíblia para Iniciantes. No dia anterior fechamos aqui a parte da infância, do nascimento da infância de Jesus, e agora vamos entrar em João Batista, versículo 1 do capítulo 3 de Lucas. Diz: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Isso então é uma prova de que João também foi profetizado lá atrás. No livro de Isaías, capítulo 40, ele fala esse trecho aqui sobre João. E João realmente foi essa pessoa que preparou o caminho para Jesus. Ele anunciou, ele pregou o batismo de arrependimento, ou seja, a pessoa se batizava nas águas e ela se arrependia dos seus pecados e ela saía desse batismo nova para que ela pudesse ter uma vida consagrada, uma vida santificada. Então, precisava de arrependimento para que os pecados fossem perdoados. Não há pecado perdoado sem arrependimento, e era isso que João estava trazendo a todas aquelas pessoas. Versículo 7. No versículo 6 ele diz: e toda carne verá a salvação de Deus. Outra coisa, né? É isso lá em Isaías: toda carne verá a salvação de Deus. Então Jesus é a salvação. Mais uma vez, depois de Simeão ter falado isso, né? Falamos isso ontem, no dia 326, que ele, próprio Simeão, tinha visto a salvação de Deus, então ele poderia ser levado, né, por Deus, poderia morrer. E aqui mais uma vez, toda carne verá a salvação de Deus. Toda carne se refere não só, mais uma vez, aos judeus, se refere a todas as pessoas, como Simeão também falou. Versículo 7. Dizia ele, João, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Segundo Mateus, essa fala de João era direcionada preferencialmente aos fariseus e saduceus, que eram pessoas que estavam ali apenas por malícia, para saber o que estava acontecendo. Eles não estavam ali por causa de arrependimento, eles não estavam ali por um coração puro. Eles estavam ali porque eles tinham malícia no coração. Então, João direcionou essa fala aos fariseus e aos saduceus, raça de víboras. E ele fala no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque os fariseus batiam no peito e falavam: eu sou filho de Abraão, nós temos por pai Abraão. Então ele está falando que Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fiquem batendo com a mão no peito e se ensoberbecendo, dizendo que são filhos de Abraão. Versículo 9. E também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso é um princípio da agricultura que ele está trazendo aqui, fazendo
uma comparação com a agricultura. Então, uma árvore que você planta, o agricultor planta uma árvore, essa árvore não está produzindo bom fruto, logicamente ele vai cortar e lançar ao fogo para que outra árvore frutífera nasça no lugar dela. Então ele está falando que é isso que Deus vai fazer também com as árvores que não produzirem bom fruto, ou seja, as pessoas que não produzirem bons frutos. Versículo 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes João: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Publicanos eram cobradores de impostos e muitas vezes eram condenados pela sociedade. Eles eram maldosos, eles extorquiam as pessoas na maior parte das vezes. Então os publicanos foram para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado, como eles faziam como costume. Também os soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, essas 3 coisas, na maior parte das vezes eles não faziam, maltratavam pessoas, faziam denúncias falsas e nunca estavam contentes com o vosso soldo e acabavam recebendo propina e etc. Então, isso que João falou a essas pessoas que vinham com o coração puro procurá-lo. E para os fariseus, aquela fala, né? Bem forte. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Lógico, o povo ele estava na expectativa da vinda de Cristo. E eles a qualquer pessoa que se destacava, eles questionavam, eles perguntavam: será que é esse? Será que é esse? Então eles achavam que João seria já o próprio Cristo. E João disse a todos, no versículo 16: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a humildade de João Batista, ele sabia quem ele era. E continuando aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Jesus, esse é nosso Jesus poderoso. O batismo das águas é importante, sim, mas o batismo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, é ainda mais poderoso do que o batismo das águas. E é isso que João está explicando aqui. Versículo 17. A sua pá, a pá de Jesus, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João repreendeu Herodes por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas essas maldades a de lançar João no cárcere. Tá? Isso foi o que Herodes fez com João e depois ainda o matou, decepando João, conforme descrito em Mateus lá. Bom, mas antes de Herodes prender João, ele ainda teve o clímax do ministério dele e o privilégio de batizar Jesus. Então, versículo 21 descreve isso. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, Jesus estando a orar, o céu se abriu logo após o batismo, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Deus lá de cima, com uma voz como um trovão, falando para todos ouvirem: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Isso para que não houvesse nenhuma dúvida a João, nenhuma dúvida àquelas outras pessoas que estavam ali presenciando esse batismo de Jesus. Uau! E eu faço uma pausa aqui para trazer essa cena. Imagina essa cena.
Jesus, humildemente, se prostrou diante de um homem, se prostrou diante de João, pediu para ser batizado. João, segundo Mateus também, ele disse: eu não sou digno de te batizar, Jesus. Mas Jesus falou: mas é necessário que se cumpra isso. Lucas não descreve essa parte, mas isso está também em outros evangelhos. E Jesus ali, orando, ele foi surpreendido também com essa voz que veio do céu e todas as pessoas ali ouvindo de forma clara: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E nesse momento, olha que interessante, a Trindade estava ali. Tanto Jesus, o Espírito Santo, que desceu como forma corpórea, como uma pomba, e Deus Pai dos céus falando. Então a Trindade estava ali completa neste momento, mostrando a todas as pessoas que existe um Deus Pai, que existe um Deus Filho e que existe um Deus Espírito Santo. E mais um adendo aqui que eu quero colocar é que Jesus, ele esperou 30 anos para que isso acontecesse. 30 anos, ele não teve pressa. Muitas vezes eu e você estamos apressados, nós estamos correndo, querendo fazer tudo com pressa e não estamos tendo paciência, não estamos nos preparando de forma completa para que a obra de Deus se realize nas nossas vidas. Para que tanta pressa? Fazendo muita coisa, sabe? Não estou dizendo que não é para você, que é para você deixar de fazer tudo que você está fazendo, mas muitas vezes estamos ansiosos, apressados, pensando: tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Calma, respira fundo, se entrega a Deus, deixa Deus conduzir a sua vida como conduziu a vida de Jesus. Ele demorou 30 anos, pessoal, 30 anos para que isso acontecesse. 30 anos de preparação. E depois, em 3 anos, ele mudou a vida da humanidade. Uau! Imagina, foram 30 anos necessários para que ele, em 3 anos, mudasse a vida da humanidade, a minha e a sua vida. Então eu vou continuar aqui até o final do capítulo 3, porque aqui a gente vai falar apenas da genealogia de Cristo, né? O interessante aqui é saber que Cristo foi da genealogia de Davi e de Adão também. E ele era homem. Homem, veio do Espírito Santo, veio de Deus, veio do alto, mas ele era homem. E Lucas, como médico, como uma pessoa analítica, ele quis trazer essa genealogia aqui. Então, versículo 23, para a gente fechar. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, como eu falei. Era como se cuidava: filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai, filho de Maate, Maate, filho de Matatias, Matatias, novamente, filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, este de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Finalmente chegamos em Davi. Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão,
este filho de Tera, filho de Naor, Naor filho de Serug, Serug filho de Ragaú, Ragaú filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salaf, Salaf filho de Cainã, Cainã filho de Arfaxade, uau, que nome, Arfaxade filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque filho de Metusalém, Metusalém, que foi o homem mais idoso, né? Viveu 969 anos. Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarede, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então, filho de Sete, né? Porque Caim e Abel, né, morreram. Bom, é isso. Filho de Deus, filho de Adão, filho de Abraão, filho de Davi. Esse é Jesus, nosso irmão, nosso primogênito, tá? E amanhã nós continuamos com o capítulo 4, falando sobre algo bem poderoso aqui, a tentação de Jesus. Um beijo no coração, que Deus abençoe e que essa palavra entre no seu coração e que você se prepare para a tua grandiosa missão que Deus tem preparado para você, sem pressa, ok? Um beijo no coração.